Meus queridos, eu quero convidar você já a abrir a sua Bíblia para que nós possamos falar um pouco daquilo que o Espírito de Deus colocou no meu coração para trazer na igreja nesta noite. Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. Nós vamos ler de 1 a 10 somente. Lucas capítulo 19, versículo de 1 a 10. Amém? Todos encontraram? Diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem, chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. E apressando-se, desceu-se, recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho fraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém, meus irmãos? Nós vemos aqui uma pequena parte da palavra de Deus que nos relata um encontro de Jesus com um homem muito influente em Israel, pois fazia parte dos homens que trabalhavam com as finanças, trabalhava com os impostos. E Zaqueu não era um homem honesto. Segundo o relato dele próprio, ele falou para Jesus: olha, eu vou devolver quadruplicado tudo que eu peguei a mais. Então ele reconheceu que era um homem pecador. Ele reconheceu que errava em cobrar os impostos. Além de cobrar a mais, e ficava para ele, quer dizer, ele estava roubando do seu próprio povo e entregando para os romanos um dinheiro que não era para eles. Então Zaqueu não era um homem honesto. Mas uma coisa nós podemos ver aqui, que quando Jesus entra na casa de alguém, algo muda. A situação do homem
é mudada por causa do caráter de Jesus. Quando Jesus entra na vida de uma pessoa, automaticamente ele se transforma, ele muda o seu caráter. Um caráter mau, um caráter ruim, para um bom caráter. E nós podemos ver que para isso que Jesus veio. Para mudar o homem, mudar o seu caráter, mudar a sua atitude. O homem sem Deus, o homem sem Jesus ia ter uma atitude ruim, uma atitude má. Mas quando Jesus entra na vida de uma pessoa, ela é transformada. E nós podemos ver isso aqui dentro da nossa igreja. Outrora nós éramos maus, mentirosos, avarentos, presunçosos. Mas quando Jesus entrou na nossa casa e fez morada, o nosso caráter mudou. A nossa vida foi transformada. A nossa vida foi mudada por completo. E a palavra de Deus, ela muda o homem quando nós a colocamos em prática na nossa vida. E sabemos que por causa do pecado, o homem se transformou em um homem mau. O pecado veio trazer a morte para o homem. O pecado veio trazer o mal para o homem. Isaías 59, versículo 1 e 2, eu gostaria que a irmã colocasse para que os irmãos lessem comigo. Ele vem dizendo para nós que há uma divisão, há uma separação. Quando o homem peca, ele separa-se de Deus, ele se afasta de Deus. E o homem sem Deus, nós costumamos dizer que é como uma folha seca caída no chão, onde o vento pega e leva para onde quer. Então o pecado leva o homem à morte. Olha o que está escrito. Coloca o verso 1, por favor. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado os seus ouvidos para que não possa ouvir. Então o Senhor não está com os dedos no ouvido. Ele está com os ouvidos bem atentos para te ouvir. Quando nós clamamos por Ele, Ele está imediatamente, Ele nos ouve. Aí continuando, mas as vossas iniquidades faz separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobre o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então o pecado faz o quê? Bota um tampão no ouvido de Deus, para que Ele não nos ouça. Mas quando nós colocamos Cristo Jesus, porque para isso que Ele veio, para retirar esse tampão dos nossos ouvidos e nos colocar com os ouvidos bem, Deus com os ouvidos bem abertos, para nos ouvir. Muitas das vezes nós estamos orando pensando que Deus não está me ouvindo. Mas Deus nunca deixa de te ouvir. Às vezes nós pensamos assim, eu estou orando aqui, mas não estou sentindo nada. Mas Deus está ouvindo o teu clamor. Porque Ele prometeu. Em Jeremias 33:3, Ele diz, clamas a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes,
coisas que estão em oculto que não sabes. Ele te faz saber o que está por trás dessa parede. Nós não podemos ver, mas Ele pode te revelar. Ele pode te mostrar o que está por detrás dessas paredes. A cada dia da nossa vida que passa, nós sabemos que mais um dia nós vencemos. Mas que nos fez vencer é o Espírito Santo de Deus que está em vós, te faz vencer. É Ele que te convence do pecado, do erro e da justiça de Deus. Por isso devemos a cada dia estar orando, buscando o Espírito Santo de Deus para nos convencer do pecado. Porque o pecado é que nos separa de Deus, é que nos afasta de Deus. Com isso, o homem, ele separou-se de Deus. Você pode chegar ali fora, você vai ver como as pessoas estão separadas de Deus. E muitos pensando que estão com Deus. Mas a Bíblia nos relata que se nós não estamos com Jesus e com o Espírito Santo de Deus em nós, nós estamos afastados, fora. Então o homem que não tem Deus, o homem que não tem Jesus na vida, não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, ele está afastado de Deus. Ah, pastor, mas eu tenho uma religião, eu sigo uma religião. Religião não basta. Seguir uma religião não basta. Nós temos que seguir o verdadeiro Deus, que é Jesus Cristo. Porque Ele diz, eu sou o caminho e eu sou a verdade e a vida. Então Jesus tem 3 coisas especiais para nós, que é o caminho que nós devemos seguir, que é o caminho que nós devemos trilhar nessa terra, enquanto aqui estivermos com nossos pés. A verdade que nós precisamos está com Ele, porque Ele é a verdade. E a vida que nós pretendemos ter, a vida com abundância que nós pretendemos ter, está com Jesus. Por isso que devemos buscar e procurar este caminho. Devemos procurar essa verdade, porque a verdade nos liberta. João 8,32, ele diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertar de quê? De tudo que é ruim nessa terra, principalmente o pecado. E o verso 36 ele diz, se nós andamos com Ele, ele fala, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então o homem está lá fora, está pensando que ele está livre, mas ele está completamente aprisionado. O homem fora dos caminhos do Senhor, os homens fora da verdade, os homens fora da palavra, ele está completamente aprisionado pelo pecado. Está aprisionado pelo inimigo das nossas almas, fazendo o que ele bem se apraz. Mas nós fazemos o que o nosso Jesus nos direcionou para fazer. Nós cantamos ali sobre o amor de Deus. O amor de Deus, ele dura para sempre. E nós sabemos que nós temos o nosso tema, fé e esperança. Nós temos a esperança
de que um dia Jesus vai nos buscar. E para isso devemos estar prontos. Devemos estar apercebidos. E o mundo hoje está desapercebido. E nós não podemos ficar na igreja desapercebido. Nós devemos ficar apercebidos por quê? Porque Jesus, Ele vem buscar aqueles que estão ligados a Ele. Nós não podemos desligar de Jesus. Devemos estar ligados com Jesus 24 horas. Eu falei, pastor, mas como? É afastando do pecado. É afastando das coisas erradas. E quando nós afastamos das coisas erradas, automaticamente nós vamos procurar as coisas certas. Não podemos ficar sem conhecer Jesus. Às vezes muitas pessoas ficam na igreja muitos anos, mas não conhecem Jesus verdadeiramente. Não sabem o que Ele pode fazer. E a palavra de Deus nos fala que Ele pode fazer tudo por nós. Ele pode te curar, Ele pode te salvar, Ele pode te dar vida, Ele pode te dar saúde, Ele pode te dar paz, alegria. Tem muitas coisas que Jesus tem para nós. Na Bíblia tem mais de 8.000 bênçãos para nós. E às vezes nós não buscamos nem o 0,5% das bênçãos que nós temos direito, está aqui escrito na palavra de Deus. Para isso precisamos estar atento com as coisas que acontecem em nossa volta, para não ficar desapercebido. Há muita coisa acontecendo hoje, que está escrito nesta palavra. Uma das coisas que nós podemos observar, que o amor do homem para com Deus está esfriando cada dia mais. E se o amor esfriar na nossa vida, nós padecemos. E Jesus, Ele veio para quê? Para que nós não pereçamos. Ele veio para que nós não soframos. O sofrimento não é esse sofrimento da terra, é o sofrimento eterno. Ele veio para nos arrancar, nos tirar de uma situação de pecador para santo. Jesus é Deus de santo. Ele disse assim: sede santo porque eu sou. Então nós devemos ser santos. O que é ser santo? Não é você ficar lá assim, sou santo. É você levar uma vida afastada do pecado. E sabemos que cada dia o mundo está pior. O pecado está avançando como a ciência está avançando. A Bíblia diz que nos fins dos tempos a ciência se multiplicaria. E hoje não está multiplicando a ciência? Cada dia que passa, você pega um telemóvel hoje, amanhã ele já está velho, já está ultrapassado. É ou não é? Então a ciência está multiplicando cada dia mais. Daqui a um tempo vai ser tudo controlado por robô. Uma máquina feita pelo homem. Tem uma tal de inteligência artificial aí que vai tomar conta de tudo. E nós temos que ficar atentos com isso. Porque ele pode virar o contrário. Pode virar o contrário do Evangelho. Fazer coisas que não é de Deus. O mundo está evoluindo. E nós não podemos ficar para trás.
cada dia mais crescer na graça e no conhecimento de Deus. E para nós crescermos na graça e no conhecimento de Deus, é necessário que nós pegamos este livro, que não é um só livro, são 66 livros, e segui-lo, e direcioná-lo, porque tem a direção para todos nós. Ele tem a resposta para qualquer pergunta que você fizer. Aqui está a resposta para você. Ah, pastor, mas esse negócio de Jesus vir buscar a igreja, isso já tem falado há muito tempo. Há 2000 anos atrás, Jesus foi na cruz do Calvário. Há mais, né? É mais de 2000. E hoje não é diferente. Jesus veio para tirar o homem da situação que ele estava, de pecador, e transformá-lo em um homem santo. E nós vamos caminhando com Jesus. Nós temos a garantia, a certeza, e devemos confiar pela nossa fé, porque nós não vimos Jesus, ninguém aqui viu Jesus, mas ele disse: bem-aventurado, ou seja, mais do que feliz, aquele que não me viu e creu em mim. Bem-aventurado, mais do que feliz. Por isso que nós podemos declarar que nós somos um povo mais feliz da terra. Amém? Podemos declarar isso. Mesmo que a situação esteja ruim, esteja difícil, mas nós estamos alegres. Porque o Espírito Santo de Deus que habita em nós nos alegra. Ele nos direciona naquilo que temos que fazer, nas dificuldades, nas lutas. E a partir do momento que nós damos lugar ao Espírito Santo de Deus, ele começa a nos guiar na direção certa, no caminho certo, na verdade de Deus. Porque a verdade prevalece. A mentira, ela tem pouco tempo. A partir do momento que a verdade chega, a mentira tem que desaparecer. Porque a mentira não tem lugar nas nossas vidas. Porque a mentira é do inimigo. A Bíblia diz que ele é mentiroso desde a fundação do mundo. Ele já mentia. Porque quando ele pecou contra Deus, ele foi lançado para as profundezas. Ele foi lançado fora do céu. E a Bíblia diz que ele é mentiroso e é o pai da mentira. Uma coisa eu vou falar para vocês. Não deixa ninguém te chamar de mentiroso. Que quando a pessoa te chama de mentiroso, está te falando assim: você é um filho do diabo. E você é um filho de Deus. Amém? Amém. Você é um filho lavado e remido no sangue do Cordeiro. Porque as pessoas têm mania de virar para a gente e falar: você é um mentiroso. Eu falei: não sou não. Mentiroso é filho do diabo. Eu sou filho de Deus. Declara que você é filho de Deus. E vamos, irmãos, levar a nossa vida conforme a Bíblia nos direciona. Eu não ia falar muito sobre Zaqueu, mas nós podemos tirar alguns exemplos para nós. Zaqueu arrependeu dos seus pecados e propôs devolver tudo que ele tinha pegado a mais. Dar a metade dos seus bens para os pobres. Mas não é isso que levou ele à salvação. Porque não é pelas obras que nós somos salvos. Não é pelo aquilo que nós fazemos é que nós somos salvos. A salvação vem pela graça do Senhor Jesus. Amém. A salvação vem pelo sacrifício da cruz que Jesus fez por nós.
E a partir do momento que nós assumimos a responsabilidade de seguir a Jesus, nós devemos fazer o possível e o impossível para segui-lo. Nunca desfalecer, nunca desanimar, nunca olhar para trás, sempre olhar em frente, sempre olhar o caminho certo que você deve andar, que é o caminho que é Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho é Jesus, para nós vivermos nesse mundo, nessa terra, e ter a certeza, e ter a esperança de um dia estar com Jesus, de um dia ir morar com Jesus. Para isso devemos fazer, como eu já disse, o possível e o impossível, para não pecar, para sair fora do pecado, viver uma vida reta, viver uma vida de verdade. A partir do momento que nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, Ele entra na nossa casa. A Bíblia diz que você é a morada de Deus. O homem lá fora que não tem Jesus, ele não tem Deus no coração. Ele não mora Deus nele. Mas o Senhor Jesus, Ele mora em você, através do Espírito Santo. A partir do momento que nós abrimos o nosso coração e rendemos a Ele, a salvação vem para a nossa casa. Primeiro esta casa, depois a nossa família. Quando Ele entra na casa que pertence a Ele, Ele faz com que esta casa faça acontecer na família. Entrar Jesus na sua casa. Porque quando você vai para a sua casa, você está levando Jesus para a sua família. É isso que a sociedade quer ver de nós. Quer ver Jesus. Zaqueu ansiou ver Jesus, mas ele tinha dificuldade, porque ele era baixinho. A multidão era grande, então ele não tinha como chegar e ver Jesus. Ele queria ver Jesus face a face. E uma coisa interessante que podemos tirar aqui, que Jesus chamou Zaqueu pelo nome. E Ele te chamou pelo nome. E no dia que vier te buscar, Ele vai te chamar pelo seu nome. Ele vai dizer: vem. Vem, Nuno. Vem, Celine. Vem, Ana. Vem, Marlene. Vem, Cristiano. Vem, André. Vem todos vocês. Ele vai te chamar pelo seu nome e dizer: entra para o gozo do meu Pai. Algo melhor está à nossa espera, meu irmão. A melhor coisa que você pode imaginar nessa terra não se compara com o que está à tua espera. Nós não conseguimos nem imaginar. A nossa mente não consegue imaginar o que tem à nossa espera. Jesus deu uma adiantadazinha, dizendo que as ruas da cidade são de ouro. Os portões são feitos com pedras preciosas. Ei, glória a Deus. Há maravilhas à nossa espera. Então, meus queridos, vamos procurar ser fiel. Jesus foi fiel até a cruz, até a morte. Vamos ser fiel a Jesus até a morte. Amém? Porque o que tem te esperando é o melhor nessa terra. Muito melhor. Não há nada que se compara. A maior riqueza que posso ter nessa terra, que você pode ter nessa terra, é a certeza da sua salvação. E a confiança. E a fé que você vai estar lá.
E eu tenho certeza que você, permanecendo fiel, obedecendo os mandamentos do Senhor, está garantido a sua vitória. Está garantida a sua entrada na cidade santa. Porque Ele garante a sua vitória. Ele garante porque Ele foi na cruz para isso. Para nos garantir a vitória. Pastor, mas como é que está a vitória? Aonde é que está a vitória? Jesus morreu na cruz, mas Ele não ficou lá. Ele morreu, mas ressuscitou dentre os mortos. E a sua ressurreição nos deu o direito de ressuscitar com Ele. Aleluia. O dia que Ele te chamar, se você estiver no pó da terra, você vai ressuscitar. A Bíblia diz que os santos ressuscitarão primeiro, antes da chamada de Jesus. Andarão nessa terra, aonde você viveu, você vai andar lá. Se você viveu no Brasil um tempo, você vai andar lá. Se você viveu lá na França, outro país, você vai andar lá também. Vai andar. E depois que Jesus ressuscitar os mortos, Ele arrebatará a sua igreja. Ele recolherá nos 4 cantos da terra todos os santos. Todos aqueles que confessaram Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Você que nos ouve pela internet, Jesus tem a bênção para você, a bênção da salvação. Se você ainda não confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, como está escrito em Romanos capítulo de número 10, a irmã, se possível, colocar Romanos capítulo 10, para mim encerrar aqui, versículo de número 9. Há um caminho a se traçar, há algo a fazer para ter o direito da salvação, para ter o direito da vida eterna. É necessário que eu fale com a minha boca, é necessário que eu creia no meu coração que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos e me deu o direito da vida eterna. Por o confessar, porque confessando Jesus, declarando Jesus como Senhor e Salvador, é que nós temos o direito do nosso nome está escrito no livro da vida. Em Apocalipse nos afirma que no céu há um livro, e esse livro será aberto, e todo aquele que tiver o nome escrito nesse livro, entrará para o gozo do Senhor, entrará para a vida eterna. A saber, se com tua boca confessares o Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, há palavra, há poder da confissão. Quando nós falamos, Deus ouve e escreve nosso nome no livro da vida. A saber, se com tua boca confessares. Então, nós temos que confessar. Então, você que está lá fora, ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador, declara que Jesus é o seu Senhor. Estamos aqui prontos para te abençoar, para te ajudar. Temos o nosso telefone na rede social, no Facebook, tem lá o número do telefone. Nós temos também as nossas transmissões no Instagram e também no YouTube. Você pode acompanhar as nossas transmissões todo dia, qualquer hora, em qualquer lugar que você estiver. Que Deus te abençoe, que Deus possa salvar a sua família, Deus possa libertar a sua família. Eu quero que os irmãos, perdão, eu quero que os irmãos curvam a sua cabeça nesse momento.